Será que Deus existe? Este vídeo te ajudará a chegar na resposta correta. A possibilidade da não existência de um Deus é um conceito relativamente novo na história da humanidade. O ateísmo, entendido como a não crença em Deus, já existia antes do Iluminismo, movimento que se iniciou na Europa no século XVIII. Contudo, aqueles que defendiam essa perspectiva frequentemente eram vistos como pessoas com sérios problemas mentais, de caráter ou até mesmo como uma ameaça à sociedade. Foi durante o Iluminismo, no entanto, que o ateísmo ganhou força e passou a ser reconhecido como uma linha de pensamento organizada. As grandes descobertas científicas dessa época começaram a desmistificar diversos dogmas religiosos e corrigir muitas ideias equivocadas sobre o mundo e o universo. Nesse contexto, a ciência foi vista como um aliado do ateísmo, ao mesmo tempo em que o ateísmo passou a apoiar o avanço da ciência. Havia uma grande promessa e expectativa de que a ciência seria capaz de explicar tudo, a origem das coisas, do universo e da própria vida. Escritores ousados dessa época chegaram a popularizar a ideia de que Deus está morto, simbolizando o declínio da influência religiosa na sociedade. O escritor morreu, mas a crença em Deus continua mais forte do que nunca. Em 2006, o escritor Richard Dawkins lançou um polêmico livro intitulado Deus, um delírio. A audaciosa proposta da obra era desmistificar a crença em Deus, atacando os argumentos lógicos e as evidências da sua existência. No entanto, parece que o impacto foi limitado. Não houve um aumento significativo no número de ateus no mundo. Mas por quê? Será que ele estava certo? E o mundo continua alimentando um Deus de estimação em seu imaginário coletivo? A resposta depende da cosmovisão de cada corrente de pensamento, seja na fé em Deus ou na fé na não existência de Deus. E sim, afirmar que Deus não existe também é uma postura de fé, assim como acreditar em sua existência. O verdadeiro cético, no entanto, ao ser questionado sobre a existência de Deus, responderia de forma mais coerente e cientificamente embasado com apenas duas palavras: não sei. Mas afinal, ele existe ou não? Depende de como você escolhe enxergar o mundo e as coisas ao seu redor. Se você optar por não acreditar em Deus, precisa restringir sua visão de mundo ao aspecto físico. Tudo que não foi explicado ou descoberto ainda pela ciência seria, sob essa perspectiva, algo inexistente ou irrelevante. Ao analisarmos os pressupostos dessa visão materialista, podemos identificar algumas bases fundamentais. Primeiro, que só existe um mundo físico e observável. E segundo, o ser humano é a espécie mais avançada do universo, caso não se descubra vida mais inteligente em outros planetas. Essa visão coloca o homem no centro do universo. Não parece um pouco arrogante esse modo de enxergar o mundo? O que é a arrogância? E como seria possível prová-la fisicamente? Esse é exatamente o desafio do ateísmo, lidar com conceitos que transcendem o físico, como a filosofia. Pensamentos não têm existência física. Especula-se que residam em impulsos elétricos no cérebro, mas a ciência ainda não é capaz de criar ideias biologicamente. Por isso, é impossível provar a existência de Deus por meios puramente físicos, apesar de existirem evidências materiais que apontam para a veracidade de algumas histórias bíblicas. É impossível que uma criação seja maior que seu Criador, assim como é inviável provar a existência de Deus exclusivamente por meio da realidade física. Para acreditar em Deus, é preciso humildade para reconhecer que a realidade é muito mais ampla do que o mundo físico. O mundo material é apenas uma parte da realidade e não a totalidade dela. A ciência, por mais avançada que seja, jamais ultrapassará a fronteira do físico. O estudo da realidade além do mundo físico tem um nome. Se chama metafísica, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora vamos analisar alguns trechos bíblicos relacionados a esse tema. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3 diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa passagem é muito intrigante, porque aponta para a ideia de que o que vemos no mundo físico teve sua origem no invisível, ou seja, algo que transcende a nossa percepção. Se pararmos para refletir, isso dialoga até com os princípios da metafísica. A noção de que existe uma realidade invisível,
ou imaterial que sustenta ou dá origem ao mundo tangível. No texto de João, capítulo 1, versículo 3 diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui, João reforça que toda a criação foi gerada pela palavra de Deus. É outra maneira de dizer que o visível veio a existir por meio de algo maior e invisível. No texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 a 17, diz: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O autor aqui destaca não só que o invisível é a origem do visível, mas que ele sustenta toda a criação. Isso nos lembra que o que vemos é apenas a ponta do iceberg da realidade. O trecho de Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse é um dos meus favoritos, porque o autor nos desafia a enxergar o invisível a partir das coisas visíveis da criação. É como se o mundo físico fosse apenas uma janela para uma realidade muito mais transcendente. Uma coisa é certa: a ciência jamais provará a existência de algo que não seja físico. Mais do que isso, a ciência nunca oferecerá um significado para a vida ou explicará o porquê da existência do universo. Seu campo de atuação está restrito a como as coisas funcionam, e não ao porquê elas existem. Por isso, a resposta à pergunta sobre Deus é sim para alguns e não para outros, e provavelmente sempre será assim. Segundo a própria Bíblia, Deus quis que esta resposta fosse gerada pela fé, e não por certezas físicas ou evidências humanas. Então, qual realidade você escolhe viver? Limitar sua visão ao mundo físico ou aceitar que existe uma grande história sendo contada ao longo do tempo, muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver? Neste trecho, podemos ver também que se fala sobre eternidade. Você sabia que Deus não é eterno da maneira como muitas pessoas pensam? Assista esse vídeo, onde explico melhor sobre o conceito da eternidade. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.